O governo de Donald Trump diz que as negociações com o Irã por um cessar-fogo estão funcionando e há, segundo ele, uma perspectiva otimista, de novo, segundo Trump, de um possível acordo entre os dois países. Confira. O marechal de campo do Paquistão, Azim Munir, se tornou o grande intermediário entre o Irã e os Estados Unidos. Munir se encontrou com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, para discutir o rumo das negociações e repassar uma mensagem vinda da Casa Branca. Nenhum dos lados detalhou o que foi discutido, nem sobre o que se tratava o texto. No entanto, o presidente americano Donald Trump deixou espaço para um diálogo sobre uma segunda rodada de negociações oficiais em Islamabad, como as que ocorreram no último fim de semana. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou a informação. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. O republicano também disse que espera um término rápido para a guerra. And you know what? I'm very happy, and I think it can be over very soon. If they're smart, it will end soon. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bajei, reconheceu que os esforços diplomáticos são positivos, mas manteve uma postura cautelosa frente aos americanos. این آمریکاست که باید جدیت خودش رو اثبات بکنه به دلیل اینکه بارها نه تنها به تعهداتش پایبند نبوده بلکه اساساً میز مذاکره رو منهدم کرده. Paralelamente às negociações, Washington busca formas de pressionar ainda mais o regime dos ayatollahs. O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta quarta-feira novas sanções contra o petróleo vindo do país. Além disso, o secretário do Tesouro Scott Bessent disse que o país estuda aplicar restrições secundárias contra países que compram combustível ou usam o dinheiro de Teherã. As medidas se juntariam ao bloqueio que os Estados Unidos realizam aos portos iranianos. O objetivo é impedir que mercadorias entrem e saiam da região. A mídia estatal do Irã registrou que 4 embarcações do país conseguiram furar o bloqueio, mas os americanos afirmam que forçaram outros 9 navios a darem meia volta, os impedindo de cruzar o Estreito de Hormuz. Como resposta, as forças armadas iranianas ameaçaram interromper o fluxo de navegação no Golfo Pérsico, no Mar de Omã e no Mar Vermelho. Vitélio, os mercados parecem tomados por uma certa confiança na capacidade, de funcionamento do cessar-fogo, pelo menos dentro do prazo, vai se encerrar em menos de uma semana, e 2, nisto que parece realmente estar acontecendo, algum tipo de contato, seja por intermediários ou não, pode-se dizer diretos, entre Estados Unidos e Irã. Você é tomado do mesmo otimismo? Olha, William, ao que tudo indica, os Estados Unidos estão sendo mais flexíveis nas suas demandas. Eu vou explicar. O Trump exigia que o Irã não tivesse nenhum programa nuclear. Ele saiu no primeiro mandato dele do programa nuclear firmado pelo Obama em 2015 e aquele acordo nuclear, ele tinha cláusulas que previam que o Irã não enriqueceria o urânio acima de pouco mais de 3% por 10 a 25 anos, dependendo da cláusula. O Trump dizia que aquele acordo era ruim, que não previa o programa de mísseis, que não previa o financiamento do Irã a grupos considerados terroristas na região, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina, por exemplo, e saiu daquele acordo. Agora, a proposta dos Estados Unidos é que o Irã deixe de enriquecer urânio por 20 anos, o que é muito parecido com o acordo do Obama que o Trump saiu. E o Irã quer não enriquecer urânio, propõe não enriquecer urânio por 3 a 5 anos. Então, a questão toda é tudo isso para quê, afinal de contas? O Trump saiu daquele acordo, o acordo tinha a fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã não tinha estoque de urânio enriquecido a 60%, agora tem 440 quilos, e agora, nesse momento, a proposta dos Estados Unidos se parece muito, inclusive, com o prazo estabelecido pelo Obama no primeiro mandato. Então, a impressão que dá é que realmente o Trump está cedendo, William. Nós temos a questão do Estreito de Hormuz também, claro, subordinada a tudo isso que o Vitélio estava trazendo agora para a nossa audiência, Lourival, mas as tecnicalidades, digamos assim.
do funcionamento ou não desse estreito. Você nos prometeu trazer uma explicação em cima de uma ilustração gráfica. Então, vamos pedir para projetar e você prossegue com a palavra? Vamos lá. Por trás de todas essas... Está projetado na tela de vocês. Por trás de todas essas ameaças, existem negociações em andamento bastante intensas e muita informação surgindo, informação de bastidores que não são oficiais. Uma delas diz que o Irã ofereceu para os Estados Unidos permitir a navegação pela costa do Omã. Ali, vocês estão vendo, tudo isso que nós estamos vendo aí em cor de rosa e azul claro é o Estreito de Hormuz. A parte cor-de-rosa é a parte que é mar territorial iraniano. A parte azul são águas internacionais. Supostamente, essa parte azul está minada, tem minas colocadas pelo Irã. E não ficou claro se o Irã desminaria isso ou forneceria mapas para que os navios pudessem navegar de forma segura. Também não ficou claro se todos os navios poderiam navegar, incluindo, por exemplo, aqueles com destino a Israel. Mas a informação é essa, é que o Irã ofereceu que não atrapalhar, não ameaçar a navegação que coincide com essa faixa azul aí para ir costeando o Omã, que é exatamente o que os Estados Unidos exigiram no bloqueio deles. Os Estados Unidos exigem que nenhum país, nenhum navio passe por aquela parte rosa, que é a parte do mar territorial iraniano, e que todos passem pela parte azul. O drama é que se você passa pela parte azul, primeiro tem as minas iranianas, segundo, pode haver também disparos de drones ou de mísseis para interromper essa navegação. Se a gente considera associado a isso que você descreveu na sua primeira resposta, Vitélio, que é a questão nuclear, ao que o Lorival nos trouxe na intervenção dele até aqui, que são as especificidades ali da navegação no Hormuz. Nós temos ainda a situação Israel-Líbano, que está ligada, no mínimo pelo lado do Irã, mas também pelo lado de Israel, essas negociações. Elas, ao que o noticiário indica, também estariam caminhando por alguma forma de estabilização que implique não uso de ações de guerra? Olha, William, na terça-feira, Israel e o governo libanês se encontraram sob mediação do Marco Rubio. É claro que é um evento inédito, porque foram raras ocasiões em que os governos dos dois países dialogaram desde 1948. De fato, os dois estão numa guerra desde que o Estado de Israel foi criado. Mas existe uma questão fundamental, que é o desarmamento do Hezbollah. Porque a resolução da ONU lá de 2006, a resolução 1701, dizia que o Hezbollah não poderia colocar armas para baixo do rio Litani, que fica ali 24 quilômetros ao norte da fronteira de Israel. O Hezbollah nunca cumpriu essa resolução. Israel também é conhecido por não cumprir resoluções da ONU. Então a questão é, Israel exige que o governo do Líbano desarme uma força que, na prática, é mais poderosa do que as forças armadas do Líbano. Isso só tem como acontecer por negociação e não há indício de que o Hezbollah vai ceder a essa negociação, vai baixar as armas. Nós sabemos que o Hezbollah tem uma representação política no Líbano, mas tem um braço militar que é considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, muitos países da Europa. Esse braço militarizado não tende a baixar as armas e não tende também a deixar de se reagrupar para baixo do rio Litani assim que as tropas de Israel saírem, William. A gente tem que olhar um pouquinho agora se há ou não. Me parece que há uma certa divergência na comunidade de analistas internacionais a respeito do que eu vou te propor agora como reflexão, Lorival, que é a convergência ou divergência entre os objetivos de Israel e dos Estados Unidos. Muitos não notam qualquer tipo de clivagem entre o que um considera que é seu objetivo primário e o que o outro está fazendo, ou não? Olha, as informações são muito claras de que o Trump tem pressionado o Netanyahu a fazer o cessar-fogo no Líbano. Isso é uma pressão contínua que os Estados Unidos estão exercendo. Portanto, sim, é a contragosto, mais uma vez, que o Netanyahu
entra em um cessar-fogo. Eu digo mais uma vez porque é a terceira vez. Teve o cessar-fogo com o Hamas, firmado em janeiro do ano passado, que teve inúmeras violações, inclusive, com centenas de palestinos mortos desde então, mas é um cessar-fogo que está tecnicamente de pé. Além disso, o próprio cessar-fogo no Irã. Israel, Netanyahu, gostaria de continuar bombardeando o Irã. Israel tem muito essa ambição, Netanyahu, de mudança de regime no Irã, arrastou o Trump para isso. E em terceiro lugar, agora, em relação ao Líbano. E aí, nesse ponto, Israel tem razão, porque realmente o governo nacional libanês nunca teve condições de desarmar o Hezbollah, que é realmente algo que desestabiliza aquela região. O Hezbollah ocupa o sul do Líbano e ataca Israel. Nesse caso, por exemplo, foi o Hezbollah que começou a atacar, vindo em defesa do Irã, porque o Irã estava sob ataque. Então, o Líbano, de um lado, exige um respeito à soberania de seu território, por outro lado, não consegue impor essa soberania sobre o Hezbollah. E isso é por razões militares, realmente. Quer dizer, se o exército libanês entra para desarmar o Hezbollah, o exército libanês é que se desfaz, porque 1/3 ou mais dos seus oficiais são do Hezbollah, né? São xiitas e têm lealdade ao Hezbollah e ao Irã, em última análise. Então, nesse ponto, realmente, Israel não tem dificuldade de negociar algo com um governo que não consegue cumprir o seu lado. Vitério, para a gente ir encerrando esse segmento do programa, Trump sugere... É difícil quando a gente fala Trump, porque ele diz uma coisa no mesmo dia, ele profere outras declarações que às vezes são completamente opostas ao que ele tinha falado quando ele encontra com os repórteres lá dentro do avião, do Air Force One, ou ele pega um microfone ali na Casa Branca, ou então ele está sempre na televisão, ele tem esse costume, ele está sempre participando de algum programa, ele está dizendo alguma coisa. Agora, nas últimas, e olha só, nas últimas 24 horas, ele parece, e eu quero reiterar aqui o verbo parece, mais consistente em sugerir um horizonte curto para isso? O William ele vem falando no horizonte curto desde o início da guerra, desde 28 de fevereiro. Ele falou em 4 a 5 semanas. E toda vez que ele é perguntado, ele fala mais a couple of weeks, mais um par de semanas. Ele quer acabar com essa guerra rapidamente. A guerra é impopular nos Estados Unidos, só tem 27% de apoio da população, não tem apoio no Congresso. Ele foi para essa guerra usando o artigo 2º da Constituição de ameaça iminente, mas a guerra é considerada uma escolha e não uma necessidade pela população nos Estados Unidos. Ele não tem apoio no Congresso, ele não foi ao Congresso pedir para ir à guerra, e ele não tem apoio nem no seu gabinete, porque o J.D. Vance era contra a guerra. O Trump não tem como continuar com essa guerra sem se tornar mais impopular do que já está, e a aprovação dele está com 36 pontos nesse momento. Então ele quer sim terminar a guerra, mas ele quer terminar de uma forma que pareça que ele venceu. Só que nesse momento todas as questões que estão sobre a mesa levam a um equilíbrio de demandas. O Irã vem usando a sua geografia, como você já falou aqui algumas vezes, para pressionar estrategicamente os Estados Unidos e tem tido vantagem com isso, William.